Eu recebo no meu consultório com frequência casais que vêm tirar dúvidas sobre vasectomia. O homem chega com uma lista de medos, alguns que a esposa tenta desmontar, outros que a esposa também compartilha desses medos. E a maioria desses medos não tem uma base científica. O resultado, muita gente acaba postergando uma decisão que faria sentido na vida deles por conta de uma série de informações desorganizadas que já há décadas circulam por aí. Vasectomia é uma cirurgia simples, que tem um caráter ambulatorial e que, dentre os métodos contraceptivos, é um dos que tem uma das maiores taxas de eficácia, acima de 99%. Apesar disso, ainda é um procedimento que, em algumas situações, pode estar cercado por alguns mitos, por algumas indefinições. Muitos homens chegam no consultório, depois de já terem decidido com suas parceiras que não desejam mais ter filhos, mas com medo de procedimentos que não condizem com a realidade de técnicas modernas. Para entender, vale lembrar do princípio. Os espermatozoides, eles são produzidos nos testículos e são conduzidos através de tubos chamados ductos deferentes, onde eles vão até a região do canal da uretra e se juntam ao líquido seminal que é produzido na próstata e vesículas seminais. A vasectomia, ela interrompe somente esse transporte na região dos ductos deferentes, ou seja, não é interrompido a produção de espermatozoides, muito menos a produção hormonal, e nem também é alterado de um modo perceptível o volume do ejaculado. Então, o resultado, a ejaculação continua a mesma, com o mesmo aspecto e praticamente o mesmo volume, só que sem os espermatozoides nesse líquido. O que muda é apenas a fertilidade, nada mais. Nesse vídeo eu vou explicar como que é o procedimento da vasectomia, quando que ela pode ser realizada e desmontar alguns mitos que existem por aí. Não é incomum nos atendimentos desses casais que procuram por métodos contraceptivos o homem vir com alguns receios após buscas na internet. A esposa muitas vezes até vem mais preparada, ela já leu, já pesquisou, já vem com uma série de dúvidas mais assertivas em relação àquele procedimento. As perguntas mais comuns são: vou perder o libido? Vou ainda ter prazer nas relações? Pode ter algum risco de câncer? E se mudar de ideia, o que fazer? São perguntas absolutamente legítimas, mas que precisam ser muito bem esclarecidas. Então, a vasectomia é um método contraceptivo cirúrgico que é para ser considerado como um método definitivo. E por isso essa decisão ela precisa ser tomada com tempo, com clareza, após uma conversa com sua parceira. A indicação principal é o planejamento familiar para casais ou homens que não desejam mais ter filhos. A reversão ela existe, mas a sua eficácia ela diminui ao longo dos anos. No Brasil, a regulamentação atual ela permite a realização da vasectomia para homens acima de 21 anos de idade ou pelo menos 2 filhos vivos, e com expressão livre da vontade documentada em consulta médica. Há um prazo de reflexão obrigatório de 60 dias entre a manifestação do desejo e a realização do procedimento em si, exatamente para que a decisão não seja impulsiva. Esse prazo, apesar de burocrático, é a maior proteção que o paciente tem. É uma garantia de que a decisão foi pensada. E a maioria dos casais que cumpre esse prazo chega ao procedimento com muito mais tranquilidade e certeza da decisão que tomaram. A vasectomia ela é simples, ambulatorial e com uma recuperação rápida. A técnica principal envolve de 1 a 2 pequenas incisões após a identificação desses ductos deferentes na região da bolsa escrotal, onde com anestesia local, algumas vezes também com uma sedação associada, o médico urologista ele identifica, isola esse ducto e secciona um pequeno segmento de mais ou menos 1 centímetro de cada um desses ductos deferentes. O procedimento no total ele dura cerca de 20 a 40 minutos. E o paciente vai para casa no mesmo dia, com algumas orientações e repouso. Aqui um ponto importante que confunde muita gente. A vasectomia ela não tem um efeito imediato.
Então, ao longo daquele ducto deferente que nós comentamos, existe espermatozoide ao longo de todo o trajeto. Quando nós realizamos a retirada de um pequeno segmento e interrompemos o fluxo de espermatozoides, aqueles espermatozoides que estavam para além dessa área que foi seccionada, eles ainda vão chegar no líquido seminal. Então, ainda no primeiro momento, no sêmen, pode haver espermatozoides e também uma chance de gravidez. Por isso, é necessário fazer um espermograma de controle em um período de cerca de 2 a 3 meses após o procedimento. Em média, é estipulado cerca de 20 a 30 ejaculações, exatamente para confirmar a ausência de espermatozoides no sêmen. Até esse exame confirmatório, é muito importante, é fundamental manter algum outro método contraceptivo para evitar a gravidez nesse período. Vamos agora enfrentar alguns mitos, porque são eles os que mais atrapalham na hora de decidir. O mito 1, a vasectomia afeta o desempenho sexual? Não. A vasectomia ela não afeta a produção de testosterona, ela não vai afetar nem ereções e nem mesmo o volume ejaculado. Os testículos eles vão continuar funcionando normalmente, libido preservada, valor de testosterona normal, tudo permanece igual. O ducto bloqueado é apenas o canal de transporte. Mito 2, o volume do ejaculado diminui drasticamente? Como falado, é falso. A maior parte do sêmen é produzida pela próstata e pelas vesículas seminais. O que vem do testículo representa apenas 2 a 5% do volume daquele sêmen. Então, na prática, não se observa uma mudança visível no aspecto e no volume do ejaculado. Mito 3. A vasectomia aumenta o risco de câncer de próstata. Isso já foi provado em vários estudos científicos e não é verdade. Estudos populacionais refutaram essa associação. Hoje não há uma evidência que sustente essa preocupação. Mito 4. A vasectomia é um procedimento doloroso. O procedimento é feito com anestesia local eficaz e muitas vezes, para conforto do paciente, pode ser associado uma sedação em ambiente hospitalar de centro cirúrgico. O desconforto pós-operatório ele é geralmente leve, no máximo moderado. É recomendado que o paciente utilize um suspensório escrotal durante alguns dias, compressas geladas e, quando necessário, medicamentos analgésicos podem ajudar a aliviar algum desconforto. A maioria dos pacientes retorna às suas atividades em 48 a 72 horas no máximo. Mito 5. A reversão sempre funciona. A reversão da vasectomia ela é tecnicamente possível, mas ela não é 100% eficaz, particularmente quanto mais tempo vai passando desde o procedimento. Então, as taxas de sucesso da reversão elas podem variar entre 30% a 70%, particularmente a depender de quanto tempo faz que o paciente realizou o procedimento da vasectomia. Por isso, a regra é considerar a vasectomia como um procedimento definitivo. Quem não está pronto para isso não deve realizar vasectomia. Como eu disse anteriormente, nas primeiras 24 a 48 horas é importante que o paciente tenha uma certa recuperação. Algum inchaço no local ele pode ser esperado, algum hematoma pode ocorrer e, quando necessário, medicamentos analgésicos simples podem ser também tomados, assim como também a aplicação de compressas frias na região, exatamente para poder diminuir esses efeitos. Atividades físicas intensas ou mesmo relações sexuais, elas são liberadas após a primeira semana de pós-operatório. E como eu confirmei, retornando às relações sexuais, é necessário ainda manter algum outro método contraceptivo até a realização do espermograma de controle, em média, cerca de 3 meses. A imensa maioria dos pacientes tem uma recuperação tranquila, sem complicações, sem intercorrências. Existe um aspecto que costuma ser subestimado nessa decisão, que é o de que essa decisão precisa ser tomada pelo casal. A vasectomia, embora seja uma escolha do homem, ela impacta diretamente na vida do casal. E isso precisa ser discutido abertamente. Algumas perguntas que costumam orientar muito bem essa conversa. A família está completa do ponto de vista do casal? O método atual de contracepção tem trazido algum tipo de sobrecarga para a parceira? Existe alguma possibilidade real de querer ter mais filhos no futuro?
Quando essas conversas elas ocorrem antes, a conversa flui muito melhor na hora da consulta médica. E se esse vídeo ajudou você e a sua parceira a esclarecer dúvidas, curte, compartilha, comenta aqui com a gente e eu fico à disposição. Até a próxima!